Assista a partir de agora mais um programa Líder em Audiência. A paz do Senhor. No programa de hoje teremos a dupla Roxinol de Cristo com o violeiro pastor Ademar. Também teremos o pastor Franklin Silva numa entrevista com o pastor Marco Antônio falando sobre missões. E ainda o pastor Marco Antônio participando de um debate, de um bate-papo com o pastor Johnny Lopes e com o Diácono Júnior, falando sobre servir. Você não pode perder. Hora de comprar medicamentos com atendimento especializado e ótimos preços, vá direto na Drogaria do Osmar. Funcionamento de segunda a sexta de 7h30 às 19h30 e aos sábados até às 13 horas. Entregas em domicílio pelo Disque Saúde 3531-5579 ou 99830-243. Rua Vereador Benedito Augusto Vieira 455, Loja B, bairro Vila Casal, em Ubá. Conheça a oficina da HB Diesel, especializada em toda a linha diesel, mecânica, pintura, lanternagem, elétrica e radiador. Sua vida vai ficar mais fácil na HB Diesel. Faça um orçamento e comprove. Avenida Luiz Parma, 150, bairro Ponte Preta, em Ubá. Fone 32 3531 6937. Seu carro merece o que há de melhor. Por isso, leve-o na Autoelétrica Isaías. Trabalhamos com os melhores profissionais em serviço elétrico, venda de peças e baterias, instalação de alarme, trava, câmara e sensor de ré. Autoelétrica Isaías, Avenida Gorazil José da Silva, 53, Pedra Branca, em Guidoval. Telefone 32 3578 1942. Se você procura peças para utilitários e caminhões, o lugar certo em Ubá é Carneiro Autopeças. As melhores marcas com preço e condições de pagamento para melhor lhe atender. Venha e faça-nos uma visita. Rua Camilo dos Santos, número 76, no centro. Telefone 32 3532 1344. Tudo o que seu caminhão precisa em um só lugar é na TWI Soluções, revendedora de pneus exclusiva da Bridgestone e Firestone. Somos a única empresa da região especializada em desempenho de eixo a fio para correção da cambagem e casper. Toda linha de acessórios, rastreador, borracharia, alinhamento e balanceamento. Avenida dos Ex-Combatentes 614, bairro Santa Luzia, em Ubá. Fone 3531-9401. A paz do Senhor Jesus. No programa de hoje está conosco a dupla Roxinol de Cristo, juntamente ao pastor Ademar, que hoje vai ser o violeiro da dupla. Eu já quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e já fazendo aqui a primeira pergunta: qual igreja vocês pertencem? A dupla Roxinol de Cristo, ela pertence à igreja da Filadélfia, da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus Filadélfia, aqui na cidade de Ubá. Isso. E já o pastor Ademar, qual igreja que o senhor está pastoreando ou está trabalhando? Eu moro em Cataguases e pertenço ao Ministério de Assembleia de Deus Autônoma em Cataguases, e do pastor João Lopes. Pastor João Lopes. Isso. E aproveitando que a igreja de Filadélfia, qual que é o pastor aqui no bar? Qual é o nome do pastor? O nosso pastor se chama Vanildo. Pastor Vanildo. Eu vejo que vocês louvam uns louvores antigos. No tempo do gospel, onde está o gospel aí, para todo lado só se fala em ritmo gospel. E nós temos hoje vários ritmos. Como está hoje para que vocês estejam louvando nas igrejas? Os pastores têm aberto as portas. As igrejas têm aberto as portas, nos têm acolhido, né? Porque a grande maioria dos pastores são pastores que vêm daquela época, né? Aonde o louvor era aquele louvor da viola,
aquele louvor de raiz. Então, aquilo ali traz à tona, né, toda uma vida daquelas pessoas, daquelas que já estão mais velhinhos, aqueles que já são mais daquela época, né? E então aquilo ali faz eles reviver aquele passado, e são hinos, né, que tem unção, hinos abençoados, hinos que têm letras, né, que trocam no profundo. Qual o hino que mais marcou a história de vocês? É o Santo Galileu. O Santo Galileu. Santo Galileu. Todas as igrejas que nós vamos chegando, já vai pedindo para louvar esse louvor. Marcou muito nós, mas gosta de louvar, porque nós louvamos bem, nós achamos que nós se sente bem louvando ele. E é o Galileu, é o Sem Ovelha, Folha Seca e o... qual é o último? Divino Companheiro. São os 4 louvores que mais marcou nós. Aproveitando a audiência do nosso programa, para o pastor que queira agendar vocês, qual é o número de telefone, qual o meio de contato? Há 2 números de telefone, que um é o 999897833 e o do companheiro é 998-33-1605. Glória a Deus. Eu queria aproveitar também com o pastor Ademar. Quem quiser agendar, o pastor Ademar também é cantor, vamos trazê-lo aqui, ele mais a esposa da dupla aqui, qualquer dia vamos trazer eles aqui. E o senhor já dá também o seu telefone, quem quiser agendar o pastor Ademar. Muito obrigado pelo espaço, né? Para quem não sabe, eu faço a dupla, mas a minha esposa, a Voz Divina, nós temos 2 CD e um DVD gravado. E eu creio que certamente nós vamos ter um espaço aqui um outro dia. Com certeza. Para nós apresentar os nossos trabalhos. Já fica convidado. Graças a Deus, obrigado. Então, para contratar a dupla Voz Divina, é 999-92-5314. Glória a Deus. E daqui a pouquinho nós vamos estar ouvindo o pastor Ademar tocando a viola para a dupla Rouxinol de Cristo. Que Deus vos abençoe e até a próxima vez. O programa vai estar sempre de portas abertas para receber vocês aqui. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Nós agradecemos. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Lá na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não recebeu. Esse Galileu, tão humilde, manso, profeta Isaías, bem assim falou. Ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Esse Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, não acreditaram porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para o seu repouso, mas na humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz.
seu carro merece o que há de melhor. Por isso, leve-o na Autoelétrica Isaías. Trabalhamos com os melhores profissionais em serviço elétrico, venda de peças e baterias, instalação de alarme, trava, câmara e sensor de ré. Autoelétrica Isaías, Avenida Gorazil José da Silva, 53, Pedra Branca, em Guidoval. Telefone 32-3578-1942. Na hora de comprar medicamentos com atendimento especializado e ótimos preços, vá direto na Drogaria do Osmar. Funcionamento de segunda a sexta de 7h30 às 19h30 e aos sábados até às 13 horas. Entregas em domicílio pelo Disque Saúde 3531-5579 ou 99830-243. Rua Vereador Benedito Augusto Vieira, 455. Loja B, bairro Vila Casal, em Ubá. Paz do Senhor Jesus Cristo. No programa de hoje, nós estamos aqui com o pastor Marco Antônio, da Assembleia de Deus Jardim São Luís, da congregação de Visconde do Rio Branco. Pastor Marco Antônio, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero dizer que para nós, com muita alegria que o recebemos aqui neste dia, e para falar de missões. Para quem não conhece o pastor Marco Antônio, ele é ex-caminhoneiro, como eu também fui. E ele é da Assembleia de Deus Jardim São Luís e também da Convenção Geral dos Ministros Evangélicos do Brasil. Ele é supervisor estadual da CGMEB Minas Gerais. Pastor Marco, falando sobre missões, o que o senhor tem a nos dizer sobre missões? Amém, pastor. Uma grande pergunta, né? É um tema muito vasto, tema, na verdade, muito atraente para aqueles que, na verdade, entendem que foram resgatados, pastor Frank. Missões, como muitos dizem, né, faz parte e veio do coração de Deus. Eu posso dizer, afirmando, contextualizado na própria palavra, que Deus é o primeiro missiólogo, né? O Pai, sendo a primeira pessoa da Trindade, ele decidiu enviar seu Filho Jesus com o plano de redimir, religar o homem de novo que estava desligado a Deus. Então, missões partiu, né, do coração de Deus. Cristo foi o primeiro enviado. O plano de Cristo era anunciar uma boa notícia àqueles que se haviam perdido, aqueles que diziam que não havia uma saída, uma solução. Então Jesus veio trazendo agora uma boa notícia. Que boa notícia é essa? O Evangelho, boas novas. Então, para nós entendermos missões, né, só para a gente dar uma introdução, porque é um assunto vasto, um assunto que a gente, né, demanda tempo para a gente estar falando sobre missões, mas missões nada mais é que, simplificando, né, gratidão, fé, amor ao Deus a qual salvou, porque alguém foi enviado para que a minha vida fosse resgatada. Então eu quero, na verdade, abordar missões dentro de um contexto de um homem, né, um dos patriarcas da Bíblia, o primeiro, Abraão, que na verdade a decisão, a atitude que Abraão teve com o seu chamado é a atitude que nós podemos contextualizar missões. Quando Abraão foi chamado por Deus para ser pai de multidões, na verdade o chamado envolveu uma missão. O que é a missão? Missão é fazer algo ou ser enviado por alguém, a qual nós temos a palavra apóstolo, missionário, vindo do mesmo termos, que na verdade significa enviado. Enviado por alguém, para alguém, em favor de alguém, com uma missão específica. Qual a missão que nós temos? Ganhar almas, resgatar almas. Amando de quem? Jesus. Ele, quando ali está registrado em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele deu uma ordem: ide, ensinai, fazei discípulos, batizando-os. A Trindade que seja, na verdade, testemunho pelo batismo. Foi uma ordem. Ele não pediu que alguém fosse, ele ordenou que fosse feito algo. Esse algo é: façam discípulos, né? Discipulem,
façam que o reino dos céus alcance vidas. Falou sobre local perto, falou sobre circunvizinhança, falou sobre um pouco mais longe e ele falou sobre confins da terra. Então, na verdade, quando nós vemos um embasamento da vida do missionário, eu quero citar alguém que jamais poderia ser lembrado como missões, mas cito Abraão. Abraão, quando Deus chamou Abraão, a palavra diz que Abraão cumpriu 4 questões ou quesitos que o missionário deve atender. Primeira coisa, Abraão, na verdade, ele renunciou. Se um missionário não fizer renúncia, ele nunca vai alcançar o objetivo, que é ir. Então Abraão renunciou uma terra, riqueza, renunciou família para poder atender um chamado. Abraão, então, a primeira coisa que o missionário deve entender acerca do seu id é a renúncia. Outra coisa que Abraão fez junto com a renúncia, ele obedeceu ao chamado. Abraão não questionou em qualquer contexto bíblico, né, em qualquer tradução bíblica, você nunca vai ouvir Abraão questionar o seu chamado. Ele obedeceu. E se ele obedeceu é porque ele tinha fé para poder o fazer. E quando ele renuncia, ele obedece, ele tem fé naquilo que foi proposto e ele agora toma uma atitude. Ele sai da zona de conforto e vai para a zona aonde ele não conhecia. Ou seja, ser um missionário, muitas das vezes, muitas pessoas podem não compreender, né, esse tema tão vasto. Mas missionário nada mais é do que você sair da sua zona de conforto, você atender o chamado, que na verdade é uma ordem, imperativo, id. O id é para todos aqueles que foram alcançados. O id é para mim, o id é para o Senhor, o id é para todos vocês que nos escutam nesta noite e estão nos ouvindo. O id é para todos. Amém? Glória a Deus. O interessante que vocês podem ver que ele deu uma aula de missões, mas para que possamos identificar melhor o pastor Marco, ele é também professor teológico. Ele é professor de teologia. Eu já fiz a pergunta direto para que nós possamos compreender o que é missões. Pastor Marcos, hoje nós vemos muitos missionários, missionárias, mas na verdade está faltando pessoas para fazer missões. Porque, como o senhor disse, missões é enviado, alguém que foi enviado. Tem muita gente querendo fazer missões sem ser enviado, sem estar debaixo de autoridade. Quando Deus falou a Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, ele estava debaixo da autoridade de Deus. Ainda no tempo de hoje, num tempo difícil de se pregar o Evangelho, de anunciar a palavra de Deus, tem tanta gente pregando e poucos dando um bom testemunho. Ainda há espaço para missões em nossa região, aqui na zona da Mata Mineira? Com certeza, pastor Franco, com certeza, porque eu ainda acredito e assim quero fazer, que ainda existem homens, quando eu falo homens, eu falo mulheres, jovens e todos aqueles que na verdade se desprendem para atender o seu chamado. E na verdade o senhor colocou 2 colocações muito importantes, que é ir sobre debaixo da autoridade e aquele que faz. Na verdade, o que hoje acontece no nosso meio com relações a missões, é que na verdade a pessoa vai em busca de um status de missionário, porque isso é status missionário. Só que ele na verdade, ele não é enviado. Na verdade, missionário é quem está fazendo alguma coisa. Quando o senhor pede para que eu saia de Visconde do Rio Branco e vou à cidade de Rodeiros, dando exemplo, 2 cidades regionais, e me diz, pastor Marcos, vai lá, faz um levantamento de almas e congregue um povo, faça uma assembleia solene, ajuntamento de povo para adorar a Deus. Eu estou indo em uma missão. Qual é a minha missão? Um ajuntamento solene para, na verdade, congregar um povo. Então eu estou em missão porque alguém me enviou. Apóstolo, missionário é enviado. Os 2 termos são sinônimos, quer dizer alguém que é enviado. Mas hoje nós vemos a dificuldade que as pessoas usam isso como uma nomenclatura, né, para status, né, dentro do ministério. Mas se carregam o nome de enviado e não vão, não são enviados. Na verdade, ele pode ser dentro da cadeia eclesiástica, receber títulos honoríficos, a qual, no caso, a sua congregação lhe concede, mas ele nunca será um enviado. Porque o enviado, ele sai da zona de conforto, ele sai do seu comodismo e ele tem, na verdade, um objetivo em mente, que é o quê? Alguém liberou uma palavra sobre sua vida e ele agora vai cumprir. Cristo
nos outorgou uma palavra. Ele nos deu uma ordem, ide. Então, quando nós saímos para o ide, nós temos o sumo pastor que já nos delegou uma função. Mas muitas das vezes as pessoas hoje, dizendo-se missionários, eles estão, na verdade, se rebeliando contra as suas lideranças, porque os seus líderes não sabem o que eles fazem, não há relatório, não há fruto e, na verdade, não há respaldo do seu líder para tal missão. Então, o missionário, para entender que ele, na verdade, ele foi chamado, ele precisa realmente ser chamado. E dentro da questão Campos, Zona da Mata, nossa região, ou seja, mais extensivo, ainda há espaço, há campo, a seara é grande, os ceifeiros continuam poucos, porque missionário, pastor Frank, é todo aquele que, na verdade, ele larga a sua igreja ali local, ele larga a sua cidade, muitas das vezes se afasta do comodismo entre os parentes, família, e ele sai para fazer algo em nome do Senhor Jesus, amando do seu líder. Então eu acredito sim, que ainda há pessoas que ainda têm dentro do coração a diferença entre o que é, na verdade, missão e o que é o evangelismo. São ambos, andam lado a lado, mas há uma diferença entre o missionário e o evangelista. Há uma diferença. Eu queria que o senhor deixasse uma palavra para este irmão, essa irmã, este obreiro, que tem vontade de fazer missões. O senhor podia deixar uma palavra? Posso sim. Palavra baseada em Lucas, se não me engano, capítulo 10. Jesus envia 70 discípulos, ou 72, mais precisamente. Ele envia com a missão específica. Só que a palavra que eu deixo nesta noite para aqueles que nos ouvem e para aqueles que sentem missões no coração é a seguinte. Cristo disse, não levem nada. Esse não levem nada, não traga bagagem que impeça você de anunciar o reino. E muitas das vezes o meu carro de passeio é uma bagagem. Muitas das vezes o meu relacionamento sentimental é uma bagagem. Muitas das vezes a minha má organização da vida financeira é uma bagagem. Muitas das vezes a minha falta de intimidade com a liderança e com o Pai é uma bagagem. Então Cristo disse, não levem nada, não leva nada em sobra, não leva nada. Quando vocês chegarem aonde vocês estiverem, lá o que servirem vocês comam. Lá o que te derem, vocês façam uso. Ou seja, o que é ser um missionário? Estar dependente exclusivamente de Deus. Hoje eu posso ter, pastor, para comer no campo de missões. Mas amanhã eu posso não ter e continuo com o mesmo vigor anunciando o Evangelho. Então que esta palavra, ela venha penetrar no coração daquele que se diz ser chamado e que na verdade carrega no seu peito essa chama que é missões. Missões é renúncia, é obediência e fé e, na verdade, é uma posição dentro da ordem imperativa de Jesus. Ide, ensinai, façam discípulos, batizem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele disse que a promessa muito grande é que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Esta é a palavra que eu deixo para vocês que nos ouvem no nome poderoso de Jesus. Chegamos ao fim dessa entrevista. Eu já queria que o senhor deixasse as suas considerações finais. Amém. Eu primeiro aqui, eu quero estar aqui agradecendo por essa oportunidade honrosa, pastor, de estar aqui, né? Estamos juntos aqui divulgando um pouco da palavra de Deus, né? Que por mais que as introduções acerca do que foi falado foram aqui minutos, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus não vai voltar vazia para o trono de Deus. Aqui na vida de cada ouvinte, ela vai fazer aquilo que agrada a Deus, que aprova a Deus e depois retornará. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade, que na verdade o missionário, cada porta que se abre para ele, ele tem que pregar, tempo e fora de tempo. Então eu quero agradecer por essa honrosa oportunidade, pela sua pessoa, né? E por todos aqueles que têm confiado nesse ministério a qual o Senhor tem nos dado. Amém. É o programa Visão e Resgate que agradece a sua vinda. E não vai ser só essa primeira, vai ter outras vezes em nome de Jesus. Amém. Meu querido, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Se você procura peças para utilitários e caminhões, o lugar certo em Ubá é Carneiro Autopeças. As melhores marcas com preço e condições de pagamento para melhor lhe atender. Venha e faça-nos uma visita. Rua Camilo dos Santos, número 76, no centro. Telefone 32 3532 1344.
Conheça a oficina da HB Diesel, especializada em toda a linha diesel, mecânica, pintura, lanternagem, elétrica e radiador. Sua vida vai ficar mais fácil na HB Diesel. Faça um orçamento e comprove. Avenida Luiz Parma, 150, bairro Ponte Preta, em Ubá. Fone 32 3531 6937. Na TV UAI é assim, muita cultura, arte, esporte, informação e entretenimento. Fique ligado na Web TV UAI. No programa de hoje nós vamos estar falando sobre servir, no texto baseado em João capítulo 13. Está conosco aqui o pastor Marcos, juntamente com o pastor Johnny, e nós vamos estar um pouco aprendendo um pouco sobre esse texto nesse momento, né? João capítulo 13, né, e é uma palavra poderosa, uma palavra muito até mesmo conhecida de todos, né? E que eu quero trazer para todos nesse momento, juntamente com meus companheiros aqui, né, compartilhando um pouco das ideias aqui, para todos aqueles que estão nesse momento nos assistindo. Palavra servir, né? E um dos exemplos poderosos vem do próprio Cristo, né? O próprio Cristo foi o exemplo de servir. E eu quero deixar um pouco com o pastor Marcos nesse momento para que venha trazer algo da parte de Deus para o nosso coração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, né? A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com uma palavra maravilhosa, como toda a Bíblia é, né? E nessa questão do servir, temos como base aqui o Evangelho de João, capítulo de número 13, onde nós vemos a passagem, né, da mensagem que Jesus deu exemplo de humildade lavando os pés dos seus discípulos, ou mais precisamente os seus apóstolos. Devemos já frisar nessa mensagem que Jesus, na sua caminhada, o seu propósito era levantar pessoas de confiança para que ele viesse imprimir o seu caráter, o caráter de tais pessoas. A Bíblia cita 70 discípulos, ou seja, dentro de uma multidão de discípulos, ele vai mencionar 70. Dentro dos 70, ele vai dizer que ele escolheu 12 para serem mais chegados, a qual ele deu o nome de apóstolos, os enviados. E sabemos que dentre os 12 apóstolos, ele teve 3, né, mais chegados dele, que estavam sempre com ele nos seus momentos de orações, e em diversos momentos ainda mais íntimos ou particulares. Nós podemos dizer que o contexto aqui está baseado na questão da comunhão. Se nós vamos voltar um pouquinho antes dele dar o sinal de humildade, ele tinha acabado de ministrar a ceia, que foi logo após a Páscoa. E na verdade, esse momento da Páscoa, o momento da ceia, é um momento, na verdade, valioso para a igreja. Não estou perdendo, na verdade, o contexto do assunto. Eu só quero ampliar um pouco mais para quando a gente chegar nessa palavra servir, aqueles que nos ouvem venham entender que antes do servir houve um ato muito maravilhoso da parte do nosso Senhor, que foi a ceia a qual ele comeu com seus íntimos ali. A palavra, quando ela fala de cear, ela vai estar falando de sentar-se à mesa. Ela está falando de alimento. E na cultura judaica, ninguém levava para a mesa alguém que não fosse da sua íntima comunhão. Ou seja, tinha uma parte na casa onde se recebia os visitantes e tinha outra parte que era para os íntimos. E essa parte sentava-se à mesa. Essa parte era colocada à mesa e todos participavam de um alimento. Isso, na verdade, é o cear ou o ter comunhão. E Cristo, logo após a festa da Páscoa, onde nós sabemos que os evangelhos narram, né, a mesma situação aqui, ele já havia passado pelo processo aqui que Judas o trai. Ele agora, sabendo que já estava encaminhando, né, o seu, vamos falar sobre o veredito, né, que o caminho agora era a cruz,
ele resolve dar uma lição de humildade para os seus discípulos. A última lição, a maravilhosa, que ele deu, que agora antes de ir para a crucificação, ele ensinou tudo para os seus discípulos. Ensinou a estar preparado para poder expelir casta de demônios. Ele ensinou que o amor, ele supera a lei. Há momentos que ele deveria aplicar a lei, mas ele preferiu aplicar o amor. Então ele ensinou vários contextos sobre a característica de quem é ele, do amor dele para os seus discípulos. Então Cristo pega 12 homens completamente diferentes, personalidade um do outro, e agora ele imprime nesses 12 o seu caráter. Ou seja, eu quero que a partir desse momento, vocês, aonde vocês forem, quando vocês olharem para as pessoas, vocês vão olhar com o olhar a qual eu olho. Ou seja, não olhe a aparência, olhe dentro da pessoa. Então, nesse último ato agora de treinamento, agora de discipulado com os seus discípulos, ele vai ensinar, na verdade, que quem quer ser o maior, sirva. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai lavar os pés dos seus companheiros. E dentro disso vem a questão, vem a pergunta, que é o servir. Então, nós sabemos que a Bíblia toda ela está repleta do servir. O que é servir? Servir significa diaconia. A diaconia é um serviço, é servir alguém por amor. Então ele agora está mostrando agora uma coisa interessante, porque nós vemos homens que muitas vezes se intitulam grandes homens, né? Grandes pregadores ou famosos, né? Essa é a questão. Essa é a questão que eu quero abordar aqui nesse dia, né? Porque a questão de servir. E no meio, até mesmo no meio do povo, né, que se diz o povo de Deus, e algo fica na minha mente, né? O próprio Jesus disse que de graça recebe, de graça dá, né? E o que a gente tem visto hoje em meio ao povo que se diz evangélico, a questão de uma mensagem. Hoje, se você for convidar uma pessoa aí de nome, que quer dizer, né, de nome, hoje estão querendo dinheiro exagerados, né, através de uma mensagem. Uns pedem 3 mil, outro pede até mesmo 4 mil, tudo através de uma mensagem. Isso é servir? Na verdade, isso aí é um contexto muito vasto dentro da diaconia. Por quê? Nós sabemos que existe sim despesas, né? Sabemos que existe sim uma demanda dentro disso aí, deslocamento e tudo mais. A questão é que eu vim de uma época em que eu, quando jovem, eu via pregadores, cantores irem à casa do meu pastor, e as pessoas às vezes vinham porque para nós naquela época, criança, jovem, vinha de São Paulo, vinha do Rio, né? Se imaginava um lugar muito distante, né? E se imaginava muita honra para aquela pessoa. Mas você viu os missionários, pregadores e cantores, que isso era trabalho de missão, eles andavam, eles dormiam dentro da casa do pastor. Não estou falando que hoje a gente viu nesse mesmo contexto, mas eles ficavam na casa do pastor. Você via ele andando de chinelo de dedo por dentro da casa, e você não via o missionário que veio para pregar ou louvar durante o dia. Por quê? Ele passava o dia no quarto orando, consagrando, para que à noite ele viesse a ser um instrumento de Deus na vida daquelas pessoas que estavam ali sedentas por algo da parte de Cristo. Então, na verdade, o que nós vemos hoje? Essa demanda, essa questão, na verdade, de globalização, essa questão, na verdade, que envolve tanta finança, que envolve tudo, na verdade, é dinheiro, tudo, na verdade, é consumismo, infelizmente, isso também chegou ao nosso meio. Então, na verdade, quando o Senhor orientou que aquilo que nós recebemos de graça nós também passamos para adiante, ele estava falando daquilo, na verdade, que a graça nos concedeu. Então, dentro da graça, nós temos também a dispensação dos dons, a qual nos foi confiada. Nós somos mordomos de dons a qual o Senhor nos confiou, a qual, na verdade, vemos parábolas até falar sobre a questão dos talentos. Então, o que eu estou fazendo com o meu talento? O que você está fazendo com o seu talento? Essa pergunta que eu estou fazendo está respondendo a sua pergunta. Vai chegar uma hora que eu vou prestar conta do meu talento. O que eu fiz com ele? Eu granjeei, o lucro, na verdade, é para o reino, ou o lucro é para mim como homem? Então eu vou prestar conta desse talento um dia. Para o meu Senhor, ele vai voltar. Ele vai dizer, eu te dei 2 talentos, dei 3. Essa parábola também dá para contextualizar nessa questão que a gente está falando.
Então, na verdade, acontece hoje isso. Hoje é muito, na verdade, a mídia, e eu vou falar algo até mais sério aqui para quem está nos ouvindo. Não adianta eu apontar o dedo, né, para essas pessoas que cobram, na verdade, horrores, né, em valores, se na verdade eu quero eles. Então, na verdade, o erro parte de nós como igreja, como ovelhas, porque nós estamos, na verdade, pagando pessoas para tirar a nossa lã e até a gordura. Aí depois nós queremos muitas das vezes questionar, né, se é justo ou não. Mas peraí, eu não vou pagar. Eu tenho uma obra missionária a ser feita. Existem pessoas, na verdade, que estão hoje em lugares da nossa região, que nesse momento, hoje, enquanto estamos aqui, participando ao vivo aqui, eles podem não ter o que comer. E a Bíblia fala que, a respeito que o obreiro é digno do seu salário. E tem muitos aí por aí, os pregadores, cantores, que falam sobre a tão famosa oferta de amor. Eu vou na sua igreja, você me dá uma oferta de amor, uns até estimula o valor. O senhor falando nisso, já que estamos nesse assunto, sobre o obreiro é digno do seu salário. Qual que é a verdade que a Bíblia ensina e a mentira que os famosos hoje, gospel, pregadores estão usando nessa? Porque você vai convidar uma pessoa e vai falar: não, mas o obreiro é digno do seu salário, é uma oferta de amor. É o que usamos hoje, que escutamos bastante sobre esse assunto. Eu queria que o Senhor esclarecesse para nós essas dúvidas. Amém. Bom, dentro do contexto bíblico, e também já vou adiantar que eu vou contextualizar bíblico essa questão e vou também dar o meu parecer, que é a minha visão. Eu também tenho uma visão acerca disso, porque eu também sou convidado, eu prego em igrejas fora, né? Eu ministro cursos fora, né? Então, na verdade, o contexto do obreiro digno do seu salário, o próprio apóstolo Paulo falou em defesa, na verdade, da questão da finança. Mas eu acho interessante que, se tem uma coisa que o homem de Deus, que se diz, na verdade, manejador da palavra de Deus, né, que não tem o que se envergonhar, ele tem que aprender é contextualizar verdades em toda a palavra. Eu não posso pegar um texto e, na verdade, simplesmente por ali, eu basear toda a Bíblia e ter aquilo como doutrina para que eu venha, na verdade, agora fazer um ato e dizer que a Bíblia me respalda isso. Nós caímos num grande perigo, porque nós sabemos que várias pessoas, para os seus assuntos, subterfúgios, né, que na verdade não é a vontade de Deus, usam versículos, na verdade, fora do contexto de que toda a Bíblia tem. Então, na verdade, o apóstolo Paulo acha interessante que quando ele falava com Timóteo, uma das passagens que ele fala com Timóteo, ele falava assim: Timóteo, o obreiro digno do seu salário. Nós podemos ver que, na verdade, Paulo está falando porque a igreja estava abençoando a Timóteo. Ele chama Timóteo de moço, mas Timóteo tinha 30 anos, ele já era bispo de Antioquia. Então, na verdade, é um moço de 30 anos. E ele falava: olha, Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade, em outra passagem, porque você é novo. Mas Timóteo foi criado desde novo na palavra. A família dele, na verdade, servia ao Senhor. E a igreja que tinha condição de abençoar, ofertar na vida de Timóteo, não queria dizer. E aí Paulo agora vai dizer: olha, o obreiro é digno, ou seja, receba. Vocês estão te dando, receba. Mas nós podemos ver que em determinado momento a igreja não podia sustentar Paulo. E Paulo foi fazer o quê? Tendas para sobreviver. Até que a igreja pudesse, na verdade, ajudar. Mas nós podemos ver que Paulo, na verdade, tinha uma visão ampla acerca de reino, né? Aprendo muito quando a gente fala sobre visão de reino, é que Paulo não tinha visão de, na verdade, estabelecer templos, e amanhã mega templos, mega estruturas e tudo mega. Não. O apóstolo Paulo tinha uma visão de passar em cidade, levantando presbíteros que, na verdade, pastoreavam os lugares, e ele seguia suas viagens. Então, o que o Paulo queria, na verdade, ali, é que eles, como missionários, viessem a ter provisão para poder anunciar esse reino. Porque temos que ver o contexto histórico da igreja naquela época. A igreja era uma só. Não tinha várias denominações, era uma só igreja, um só corpo. Então, na verdade, a coleta que se fazia em igreja em determinado lugar servia para ajudar a igreja que estava sofrendo em outros lugares. Então, essa era a visão. Então, na verdade, o líder também, que está liderando, ou está pastoreando, ou está apacentando determinada cidade no contexto a qual foi escrito, ele precisava se alimentar também, porque ele ficava por conta daquilo ali. Só que, na verdade, o que acontece hoje já é a questão, na verdade, de se tornar o quê? Profissionalismo. Ou seja, na verdade, eu sou um profissional. O que você faz? Eu sou pastor.
Porque, na verdade, se eu tenho uma meta para poder receber, não estou dizendo que eu sou contra, cada um usa a sua liberdade, cada um, na verdade, se atém àquilo que foi concedido a ele, conforme a sua liberdade e consciência manda. Mas, trazendo para o contexto bíblico, eu volto a enfatizar isso aqui. Eu conheço pastores, né, conheci alguns, na verdade chegou a falecer, que é a verdade que a igreja trazia também custeio financeiro para a vida deles. E até esse dinheiro que a igreja dava para eles, ele investia na obra. Porque ele tinha visão de reino, porque ele chegava em determinada localidade, ele vinha família para aparecer na cidade. Então ele pegava daquilo que ele havia recebido e ele investia na missão, investia na obra. Então nós temos que focar essa questão financeira, para que a gente não dê muita volta dentro do tema. É a verdade o seguinte: qual é a visão que está sendo empregada com que eu faço isso? Eu estou fazendo um show? Ou eu estou, na verdade, louvando a Deus neste culto de adoração? Eu me lembro bem a memória quando o cantor Lázaro, um dia ele estava no Nordeste, e ele disse assim: hoje o irmão Lázaro vai fazer um show. Eu falei: não, senhor, eu vou fazer um culto de louvor. Então há diferença entre aqueles que são os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e que adoram em verdade. E eu adoro a Deus com a mensagem a qual Ele colocou nos meus lábios e entrego para o povo. Eu posso adorar a Deus com a minha vida financeira para o povo. Eu posso adorar a Deus com um louvor em nome dEle e o povo recebe, na verdade, o favor. Então existem essas diferenças dentro do reino. Então, na verdade, eu falo muito reino porque essa é a visão que nós temos que seguir. Qual a visão que se tem de reino hoje? É finança? É um bem-estar? Ou é uma renúncia? Porque nós temos muitos assuntos a ser tratados dentro da questão a qual eu me considero um pastor missionário, porque eu tenho no meu coração missão. E na verdade, quem entende missão, quem tem um coração missionário, entende que na verdade é renúncia, pastor John. É renúncia. Então, na verdade, se eu fui convidado para pregar uma igreja em Conselheiro Lafayette, e me ligaram perguntando quanto que eu ia cobrar. Eu falei: não vou cobrar. Na verdade, eu vou ministrar a palavra e deixei por conta da igreja pessoal. Então, o que proveram para mim foi a minha bênção. Eu não vivo de pregar o evangelho financeiramente. Eu tenho meu sustento. Né? Quando eu trabalhava, eu tinha meu sustento. Mas se a igreja tem condição e quer abençoar, amém. Vamos comer segundo aquela bênção que vem até nós. A questão é quando nós partimos para o lado da usura, né, para o lado da ganância e para o lado, por exemplo, que eu já vi cantores, não é uma crítica destrutiva isso que eu vou fazer, na verdade é uma crítica, na verdade, construtiva, que eu já vi pessoas negarem a agenda por, às vezes, pedir determinado valor e não conseguir se arrecadar daquele valor e ele não ir. Então agora eu pergunto, está dentro do contexto. Eu estou dando de graça, eu recebi de graça? Será que um dia, quando eu for prestar conta do meu dom, do meu talento, a qual o Senhor me deu, eu realmente vou apresentar? Não, Senhor, eu não ganhei almas, não, mas eu acumulei milhões. Tem iate, tem carro importado, tem casa, né? Então, na verdade, esse contexto está dentro aqui. Nós temos que aprender qual a visão que se tem. Se é de reino, eu acredito que é uma renúncia muito grande. Se, na verdade, a visão é financeira, o caminho é esse aí. Louvado seja Deus, que bom, né? Acabamos de abordar um tema aqui maravilhoso sobre servir, né? Juntamente com o pastor Marcos, juntamente com o pastor Johnny, né? E quero que vocês dêem uma palavra para todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, né? A questão de servir. Então, uma oportunidade aí para os irmãos, para nós estar terminando. Amém. Bom, então, na verdade, eu quero trazer aqui, na verdade, a conscientização do serviço, que, na verdade, diaconia. Na verdade, você pode ser, dentro da função eclesiástica, um diácono, você pode ser um presbítero, você pode ser um evangelista, pode ser um pastor e até ter um título de missionário. Mas você nunca deixe de ser um diácono, porque diaconia é serviço. E Cristo, sendo quem Ele é, porque não foi quem Ele é, Ele nunca deixou de exercer diaconia, ou seja, Ele nunca deixou de servir. Eu estranho muito, pastor Johnny, estranho muito, irmão, de ver pessoas, muitas das vezes, como eu estou dizendo, muitas das vezes a minha mensagem, a forma de eu expressar o contexto de que eu aprendi da palavra, pode às vezes até pessoas levar para o outro lado. Então, na verdade, não é a crítica que se faz que destrói. O que destrói é a forma como a pessoa recebe ela.
E eu quero falar algo interessante. Quando se contextualiza levita dentro da palavra, você vai ver, na verdade, que antes do levita, ele se assim podemos dizer, né, que um adorador que louva a Deus, primeiro ele limpava o templo, limpava o sangue de volta do altar. Primeiro ele cuidava de tudo dentro da casa do Senhor, aleluias. Para aí depois ele ir, quando assim Davi instituiu o instrumento, na verdade, ali no meio do levita. Para depois ele agora tocar instrumento. Então levita, na verdade, muitas vezes nós queremos ficar nesse comodismo, né, dizer eu sou um levita. O que você faz na casa do Senhor? Eu só louvo. Há alguma coisa errada com a nossa mensagem, então. Há alguma coisa errada dentro da nossa ministração da palavra. Então eu quero deixar isto nesta noite e eu quero já dizer, a crítica não é destrutiva. Como a gente recebe ela é que nos destrói. Então, quer ser um levita de verdade, adore a Deus começando pela sua casa. Voltando ao assunto aqui rápido, que me lembrei agora. Há quem diga que Jesus, quando fazia o seu ministério, ele recebia verbas de pessoas. Isso é verdade? O que o senhor fala disso? É verdade, está contextualizado na Bíblia. Vemos Lídia mesmo, que vendia tecidos caros e abençoava. Mas agora, o interessante, tanto tinha que, na verdade, tinha tesoureiro. Só que, na verdade, é o seguinte, nós vemos agora o mestre, o maior do discipulador, que Jesus, na verdade, foi o que mais discipulou, vendo ele com uma missão. E Jesus, na verdade, não está parado, está em constante movimento. E nós sabemos que movimentar envolve custo, envolve gasto, envolve despesa. Nós estamos falando de algo que está dentro de uma realidade de missões, não algo exorbitante. Eu estou falando de algo, na verdade, que vem a ter um respaldo dentro da palavra. Então Jesus tinha, sim, havia pessoas que abençoavam, Paulo tinha pessoas que ajudavam, tanto que nós podemos ver Paulo mesmo sempre orientar, na verdade, aquele que tem, contribua segundo aquilo que tem. Né? Ou seja, ajudar. Mas qual era a visão de Paulo? A visão de Paulo era crescimento do reino nas pessoas. E para isso demanda finanças, sim, demanda dinheiro, sim. Não tem como fazer essa obra, né, sem ter, na verdade, ali finança. Seria, na verdade, uma besteira a gente dizer isso, né? Não vamos adentrar por este caminho, né, que cada igreja tem uma dogmática interna, mas vamos dizer o que é bíblico, é bíblico. Jesus tinha, tanto que tinha tesoureiro, e, na verdade, a Bíblia vai dizer de várias pessoas que abençoavam a obra. Mas fecho, né, dizendo essa questão. A visão que se tinha, né, e que nós perdemos é visão de reino, ou seja, estamos investindo em algo que está transformando vida, transformando almas. E para encerrar, pastor, o que o senhor acha dessa geração de pregadores, cantores, da teologia, da prosperidade? O que o senhor acha, o que Deus acha disso? Porque hoje, como já foi falado, os cultos estão tornando shows. As pessoas já não vão mais para adorar a Deus, vão para pular, vão... Eu já frequentei a igreja uma vez que eu fui participar de um culto e as pessoas estavam subindo no banco, assoviando. Isso é errado, porque vai ter uma passagem que a Bíblia vai dizer que Jesus chegou no templo e ele quebrou tudo que o pessoal estava vendendo. E essa geração que eles estão vivendo é a geração que, quando Jesus chegou ali nas igrejas, no templo, ele quebrou. E hoje as igrejas estão virando comércio, né? Não vamos entrar nesse assunto, mas está quase virando isso. Está faltando Jesus chegar e fazer o que ele fez naquele dia. Pois bem, pastor John. Na verdade, você citou aí, na verdade, são dois temas, né? Na questão. Um era o comércio que fazia na porta da igreja, é um contexto, né, dentro de comércio. E, na verdade, você citou aí a teologia da prosperidade, a qual nós vemos muito ser difundida hoje, a qual não temos respaldo bíblico nenhum. Né? Assim como a Bíblia não filosofa com pecado, eu não posso filosofar com aquilo, na verdade, que é herético, ou seja, que não está na Bíblia, ou seja, não tem contexto para que eu venha fazer. Na verdade, nós vamos ver até o contrário. Podemos lembrar na passagem que Cristo, vou citar 2 ou 3, em que Cristo, na verdade, ele dizia acerca do seguir a ele disse assim, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Pegue a sua estaca de execução, que é a cruz, o madeiro, agora você me segue. Ou seja, renuncie a si mesmo,
Agora você vai saber que por causa de me seguir, você pode ser condenado, você pode ser morto, você pode ser às vezes caluniado, vamos estender e outras coisas mais. Agora você me segue sabendo que o seu eu ficou para trás e que você agora também pode ser condenado a qualquer momento. Então uma das passagens que ele disse é essa: pastor, mas essa não contextualiza teologia de prosperidade. Cito outra. Quando chegou, na verdade, para um jovem que queria seguir, ele disse: vai, vende o que tem, reparte aos pobres, agora você me segue. Só que, na verdade, o coração apegado à riqueza humana é uma bagagem que nos impede de caminhar para frente. Então, na verdade, é um segundo, né? Ah, mas não contextualizou ainda não, que pode ser essas perguntas, porque nós sabemos que hoje existem pessoas que não estão suportando mais a doutrina santa, pura, ortodoxa, como a palavra é, e eles, na verdade, estão criando meios, subterfúgios dentro da palavra para, na verdade, satisfazer o seu próprio eu. Então, a Bíblia, na verdade, ela vai condenar, condena mesmo, questão dessa falsa teologia da prosperidade. Agora, eu vou citar uma que é muito usada, e eu quero ver, na verdade, até a questão aqui de senso, né, crítico do que eu vou dizer. Citam muito um texto vago, assim, isolado, que ele é bíblico, que, na verdade, cita só assim, escuta bem, irmão. Não, você tem que comer o melhor dessa terra. Pois bem, a minha palavra disse que quando Adão, lá na sua queda, Deus disse que no caso a terra produziria para ele comer. E que ele voltaria para a terra. Então nós podemos ver, por exemplo, a terra a qual eu conheço, né, trazer para o plano literal da palavra, ela produz boas hortaliças, produz batata, produz feijão, produz arroz. E eu como do melhor da terra todos os dias. Eu como. O que eu não vi a terra produzir ainda é você, na verdade, pegar uma lataria, você enterrar ela e começar a regar, daí alguns meses vai nascer um carro importado. Eu não vi isso ainda, né? Eu não vi. Então eu não vi também a pessoa pegar um regador e começar a regar um pedacinho de lajota e de repente me nasce uma mega mansão. Então, na verdade, nós temos que aprender a viver o evangelho de reino. Então, na verdade, a Bíblia sim condena a falsa teologia da prosperidade. Muito citado dentro da lei, a questão de Malaquias, né, quando ele fala acerca de dízimo. E eu quero só ir para a parte, na verdade, que vai contextualizar o que eu estou falando, que Deus, depois que ele diz o seguinte, isso aqui, na verdade, como muitos já vão dizer, estava na lei, né? Mas Deus falou para aquele povo, ele disse para toda aquela nação: trazei para cá o tesouro, para que haja abastança e mantimento. Então a preocupação de Deus com a casa ter é, na verdade, que todo mundo tem em comum. Atos dos Apóstolos vai contextualizando a igreja primitiva, que está procurando ainda um molde ainda para poder se firmar, e nós vamos dizer que ela começou falando que todos tinham tudo em comum. E isso trazia crescimento para a igreja. Não estou falando que hoje temos que vender nossa propriedade para ter tudo em comum. Mas estou falando se hoje eu tenho e posso dividir com o meu irmão, que eu faça. Então, prosperidade, eu quero definir aqui, é você ter, independente de valores, e você sobreviver, viver uma vida abençoada, porque o Senhor é aquele que prospera a sua vida. Porque se o homem trabalhar e o Senhor não abençoar, em vão ele trabalha. Louvado seja Deus. E no programa de hoje acabamos de entrar num tema maravilhoso sobre servir e vários assuntos, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, você que está nesse momento nos assistindo, que você venha aprender mais um pouco sobre servir, né? E nesse momento quero estar fazendo uma oração pela sua vida, ao qual está nesse momento nos assistindo, que as bênçãos do Senhor venham estar sobre a sua casa, sobre a sua família, que as bênçãos do Senhor venham estar a cada dia te ensinando a como servir. Amado Deus e soberano Pai, diante da Tua presença, Pai amado, viemos apresentar cada vida ao qual nesse momento está nos assistindo. Pai, continue abençoando cada vida nesse momento, para que Teu nome seja glorificado e exaltado. Nos ensina, Pai, a cada dia te servir na beleza da Tua santidade. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém.
Tudo o que seu caminhão precisa em um só lugar é na TWI Soluções, revendedora de pneus exclusiva da Bridgestone e Firestone. Somos a única empresa da região especializada em desempenho de eixo a fio para correção da cambagem e caster, toda a linha de acessórios, rastreador, borracharia, alinhamento e balanceamento. Avenida dos Ex-Combatentes 614, bairro Santa Luzia, em Ubá. Fone 3531-9401. A Web TV UAI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br. Tudo é solidão, seu viver é triste, tão cheio de dor, seus dias turvados sem consolação. Assim é a vida de um homem sem Deus, é uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Perdido pelo mundo afora, eu não tinha paz nem consolação, cheio de problemas, tão desanimado, meu viver tristonho, triste e solidão. Hoje eu sou um crente, já não vivo ao léu, tenho meu caminho que vai pra Sião. Assim vou cantando, almejando ao céu, já não sou uma folha caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Hoje a deste paz de toda sombra, já tem a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde,
Salvador. Se aproxima e com ela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me ao seu chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Se você procura peças para utilitários e caminhões, o lugar certo em Ubá é Carneiro Autopeças. As melhores marcas com preço e condições de pagamento para melhor lhe atender. Venha e faça-nos uma visita. Rua Camilo dos Santos, número 76, no centro. Telefone 32 3532 1344. Conheça a oficina da HB Diesel, especializada em toda a linha diesel, mecânica, pintura, lanternagem, elétrica e radiador. Sua vida vai ficar mais fácil na HB Diesel. Faça um orçamento e comprove. Avenida Luiz Parma, 150, bairro Ponte Preta, em Ubá. Fone 32 3531 6937. Seu carro merece o que há de melhor. Por isso, leve-o na Autoelétrica Isaías. Trabalhamos com os melhores profissionais em serviço elétrico, venda de peças e baterias, instalação de alarme, trava, câmara e sensor de ré. Autoelétrica Isaías, Avenida Gorazil José da Silva, 53, Pedra Branca, em Guidoval. Telefone 32 3578 1942. Na hora de comprar medicamentos com atendimento especializado e ótimos preços, vá direto na Drogaria do Osmar. Funcionamento de segunda a sexta de 7h30 às 19h30 e aos sábados até às 13 horas. Entregas em domicílio pelo Disque Saúde 3531-5579 ou 99830-243. Rua Vereador Benedito Augusto Vieira 455, Loja B, bairro Vila Casal, em Ubá. Tudo o que seu caminhão precisa em um só lugar é na TWI Soluções, revendedora de pneus exclusiva da Bridgestone e Firestone. Somos a única empresa da região especializada em desempenho de eixo a fio para correção da cambagem e caster. Toda a linha de acessórios, rastreador, borracharia, alinhamento e balanceamento. Avenida dos Ex-Combatentes 614, bairro Santa Luzia, em Ubá. Fone 3531-9401.